Shalom Adonai, graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja com a sua vida, seja com o seu coração. Nós estamos aqui neste café gostoso, neste momento gostoso, num ambiente bem descontraído aqui na sacada, na varanda da minha casa. Talvez você vai ouvir uma buzina, talvez você vai ver minha cachorra Violetinha correndo para cá, latindo para lá, mas eu quero que você se concentre a algo que nós estaremos aqui todas as semanas ministrando ao seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que vai sempre tocar a sua vida. Nós estamos aqui trabalhando em alguns temas importantes, em algumas passagens importantes, e eu vejo como é importante. Esses dias atrás uma pessoa mandou uma mensagem dizendo: Daniel, eu gosto de assistir vídeo, eu me sinto muito mais tocada quando eu assisto um vídeo. Então, nós queremos dizer o seguinte: nós temos o blog para quem gosta de ler, danielcarlostreinador.blogspot.com. Nós temos também o Spotify para aquele que gosta de ouvir o nosso podcast, que você pode acessar lá no Spotify, o DCcast, aonde você vai ouvir essas ministrações que estamos aqui trazendo. E agora nós estaremos também no nosso Instagram, também no nosso YouTube, trazendo este momento deste café gostoso para transmitir à sua vida uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o coração, seja você que gosta de ouvir, seja você que gosta de ler, seja você que gosta de assistir uma ministração. Nós estaremos aqui, uma passagem bem resumida, mas estaremos sim ministrando aquilo que Deus colocou em nosso coração todas as semanas. E a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje é aquela que nós já ministramos ali no nosso Spotify e também no nosso blog, que tem por título: quem fala o que quer, recebe o que não quer. Muitas das vezes nós falamos coisas que nós não imaginamos, nós não paramos para pensar, para refletir e para avaliar as palavras que saem da nossa boca. E isso muitas das vezes parece que não surte nenhum efeito para a nossa vida, mas para aquele que está ouvindo, muitas das vezes ele se sente entristecido, aborrecido, chateado, e nós não fazemos noção no quanto isso tende a prejudicar a nossa vida, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E aí por isso mesmo que eu coloco esse tema neste momento: quem fala o que quer, muitas das vezes recebe o que não quer, independente quem você seja, independente a religião que você tenha, mas principalmente para aqueles que somos servos de Deus, que buscamos de certa forma ouvir a sua voz, de certa maneira precisamos nos conectar a cada dia com Ele. Eu tenho certeza que quando Ele ouve certas palavras da sua boca, ao invés dele se aproximar de você, ao invés dele estar ao seu lado, ele passa a se distanciar. E aí você se pergunta: mas por que será que eu caminho e não consigo ver o agir de Deus, não consigo ver o mover de Deus na minha vida, não consigo ver a mão dele estendida sobre mim? Eu quero te perguntar nesse momento: será que em algum momento da sua vida você parou para refletir que as suas palavras podem ser literalmente uma barreira que se levanta entre você e Deus? E a palavra que eu trago neste momento está em Efésios 4, versículo 29, que diz: não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Em outras traduções, essa palavra também que diz suja, ela também diz torpe. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, que traduzida para o original sapros significa uma palavra apodrecida, podre, corrompida por alguém pobre, ruim, impróprio para uso. Ou seja, estas palavras não devem jamais sair da nossa boca. E quando nós falamos nessas palavras que não devem sair da nossa boca, nós não estamos falando apenas de um xingamento, não estamos falando apenas de palavrões, mas nós estamos falando palavras que não edificam. Ou seja, e algumas perguntas que você deve fazer quando você fala, quando você está se direcionando para alguém. Aquilo que você está falando, quem está te ouvindo, vai gerar neste alguém ânimo ou desânimo? Vai inspirar ou vai derrubar essa pessoa? Vai encorajar ou vai desanimar essa pessoa?
As palavras que saem da nossa boca, ela tem que ter uma finalidade. Aqui nós estamos vendo isso, olha, as palavras que saem têm que gerar graça àquele que nos ouve, ou seja, tem que gerar um prazer, uma alegria, uma satisfação no coração daquele que nos ouve. Na carta de Efésios também, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Quando nós falamos aqui sobre esta passagem, nós não estamos trazendo sobre uma imoralidade, sobre uma avareza, sobre coisas que não devem ser praticadas. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nós estamos falando aqui sobre coisas que não devem ser mencionadas, sequer devem ser mencionadas. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não nos convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fique sabendo isso, nenhuma pessoa imoral ou impura ou avarenta, de certa forma, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí eu começo a avaliar aqui, eu começo a ver que muitas das vezes eu me pergunto, Senhor, por que a sua graça não vem sobre mim? Por que a sua misericórdia, por que a tua bênção, por que a tua prosperidade não vem sobre mim? E aí aqui a palavra diz, ela é muito clara que quando a nossa linguagem é uma linguagem grossa, quando a nossa linguagem é uma linguagem tola, quando a nossa linguagem é uma linguagem indecente, isso não convém a nós. E isso, de certa forma, não há em momento algum direito de nós cobrarmos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Colossenses 3, do versículo 8 ao 10, diz, mas agora despojai-vos de tudo aquilo que de certa forma está dentro de nós, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, de todas as palavras torpes que possam sair da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, dos feitos desse velho homem, e vos vestistes de um novo homem, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a sua imagem, a imagem daquele que o criou. Quando nós falamos sobre aquilo que sai da nossa boca, é muito importante a gente entender que a nossa palavra, ela tem um poder. E que essa palavra, ela tem o poder de nos aproximar daquilo que Deus quer e Deus tem para nós, ou também nos distanciar daquilo que Deus quer e Deus tem para nós. E por mais que possamos na nossa vida reclamar e murmurar, Senhor, o porquê disso, Senhor, o porquê daquilo, Senhor, o porquê eu não recebo, Senhor, o porquê eu não alcanço, Deus muitas das vezes está distante da tua voz, das suas palavras. E sabe que eu estive meditando, quando eu estava lendo e acompanhando essas palavras, meditando a forma como é que eu me aproximo de Deus. Como é que eu posso me aproximar de Deus? E me aproximo de Deus através da nossa fala, através da nossa boca, através daquilo que nós falamos. E é importante nós entendermos que quando nós iniciamos a nossa fé, quando nós começamos os nossos primeiros passos, seguindo a palavra, conhecendo a palavra, eu me lembro logo do início, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, quando eu comecei a conhecer aquilo que Deus tinha para mim, logo de início, quantas e quantas coisas nós carregamos na nossa vida, quantos e quantos hábitos estão ainda inseridos dentro de nós, quantos e quantos comportamentos ainda possuímos no nosso dia a dia, que nós não sabemos que se faz necessário remover, que se faz necessário deixar para trás. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 11, diz assim, olha, quando eu era menino eu falava com o menino, eu pensava com o menino, raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, quando eu era menino, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, a gente precisa entender que existem ainda hábitos, que ainda existem comportamentos que não foram deixados, que não foram abandonados, mas eu acredito que Deus olha para nós e diz, não, ainda ele é criança, ele ainda é uma pessoa, ele ainda tem muita infantilidade, ele carrega consigo ainda muita infantilidade, e por isso eu acabo permitindo, eu acabo fazendo vista grossa, como diz o outro, sobre aquilo que ele vive, sobre a forma com a qual ele fala, sobre a forma com a qual ele se expressa. E isso é uma verdade. Mas a partir do momento que por isso que a Bíblia fala, quando eu era menino,
Eu falava com o menino, mas agora não, agora é diferente. Agora eu preciso agir de uma forma diferente. Eu preciso entender que a minha palavra não tem mais uma palavra, a minha palavra não é mais uma palavra envolta de inocência. Não é mais uma palavra envolta com palavras sem consciência, sem razão, sem entendimento daquilo que eu expresso e daquilo que eu mesmo falo. Em Tiago 3, do 10 ao 12, diz assim, olha, de uma só boca procede bem, não pode jamais de uma só boca proceder bênção e maldição. Quando nós falamos que uma boca ela não pode proceder bênção e maldição, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. Quando eu falei que como é a maneira com a qual eu me apresento diante de Deus, como é a forma com a qual eu tenho um diálogo com Deus através da minha boca. E aqui está dizendo bem claro que de uma boca não há maneira nenhuma de sair dela bênção ou até mesmo maldição, muito pelo contrário. Da nossa boca precisa sair palavras que de certa maneira agradem aquele com o qual está nos ouvindo. E tem uma coisa que é importante a gente falar nesse momento, que o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todo lugar. Ele ouve tudo aquilo que nós falamos. Ele consegue entender até mesmo o profundo das coisas que está dentro do nosso coração. E quando nós temos, de certa maneira, essas palavras, elas estão tão encharcadas, estão encarceradas dentro de nós, tenha certeza que Ele conhece, Ele sabe de tudo isso. A palavra continua dizendo assim, olha, por acaso pode de uma fonte jorrar, dessa mesma fonte, água doce e água amarga? Meus irmãos, será que da figueira pode produzir, de certa forma, azeitonas? Ou da videira produzir figos? Assim também, de uma fonte salgada não pode, em momento algum, jorrar água doce. Ou você joga água, ou você jorra, de certa forma, água doce, ou você jorra dos seus lábios a água salgada, a água amarga. Então a Bíblia aqui ela está querendo nos chamar a atenção para algo muito importante, algo necessário, algo indispensável, que a gente precisa a todo momento avaliar as palavras, porque esta fonte que jorra algo bom precisa continuar jorrando algo bom. E a fonte que jorra água má, ela vai continuar jorrando água má. Não há menor possibilidade de uma fonte, quando você vai no mar, você chega no mar e ele tem água salgada, e água salgada e ponto final. Quando você vai num rio de água doce, numa fonte de água doce, ali tem água doce e ponto final. Não tem como sair água salgada dali, a não ser que jogar sal nela. Essa palavra nos chama atenção para entender que quando você olha para uma manga, um pé de manga, nesse pé de manga não sai abacate, não sai pepino, não sai mamão. Não, desse pé de manga vai sair manga. Quando você olha para um pé de uva, você não vai ver sair desse pé de uva, você não vai ver crescer ali em momento algum maçã, pocã, laranja, você vai ver crescer uva. O que essa palavra nesse momento nos chama para que a gente possa entender, por acaso de cada um de nós jamais poderá jorrar algo que a sua fonte, aonde está dentro de nós, jorrando aquilo que é uma realidade na nossa vida, jamais poderá sair duas coisas do mesmo lugar. Deus sabe disso, Deus conhece isso. E é importante quando nós falamos que esse menino que cresceu, que está crescendo, que está começando a conhecer as coisas, que está aprendendo de certa forma a discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que deve ser de certa forma lançado fora, o que deve ser de certa forma extraído para nós. Este menino já não é mais menino, mas é homem, então nós precisamos crescer na fé, crescer no conhecimento e lançar para fora de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. E quando nós falamos disso, às vezes por várias vezes, eu tentei vencer certas coisas da minha vida com a minha própria força, com o meu próprio braço, com o meu próprio esforço. Isso, muitas das vezes, a gente tende a fazer isso.
deixamos de confiar, deixamos de acreditar naquele que pode fazer todas as coisas. E aí eu coloquei nesse texto sobre uma passagem de Isaías, quando Isaías ele para em certo momento e ele olha e fala: ai de mim, que eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Habito no meio de pessoas que só sabem falar coisas torpes, que só sabem falar coisas podres, mas que em dado momento ele olha para a sua vida e ele fala assim: mas espera aí, agora eu começo a perceber que não é somente esse povo que está ao meu redor, que fala coisas que não deve, mas eu vejo que também esse mesmo falar, esse mesmo pronunciar, essas mesmas coisas que estão sendo ditas por aqueles que têm a boca suja, está sendo dita por mim também. E naquele momento o anjo vem e toca nos seus lábios para purificar os seus lábios. Não é diferente em nossas vidas quando nós entendemos que nós estamos passando por momentos em que nós precisamos de uma mudança, em que nós precisamos de uma restauração, em que nós estamos precisando de uma transformação. Em Marcos 2, do 15 ao 17, diz assim, olha, que Jesus veio, ele não veio para curar os que são sãos, mas ele veio sim para aqueles que são doentes. Ou seja, quando nós falamos aqui do são e do doente, nós falamos de quem? Quando nós falamos do são ou do doente, nós falamos de alguém que tem pecados, que tem coisas que precisam ser removidas e renunciadas da sua vida. E quando nós falamos de um médium que vem para aqueles que estão doentes, nós falamos de Jesus, do Deus ao qual nós servimos. Ele veio justamente para curar aqueles que precisam de cura, para libertar aqueles que precisam ser libertos. E muitas das vezes nós achamos que é na força do nosso braço. Quando nós falamos aquele versículo, diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, então logo eu entendo que eu não posso nada em mim, mas o meu poder vem daquele que me fortalece, e quem me fortalece é o próprio Deus. Nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos pedir para que esse Deus ele venha trabalhar em nosso coração, nas áreas que mais nós precisamos que Ele haja, que Ele venha com a sua mão, que Ele venha de certa maneira com o seu agir. Em Mateus 12:34 diz assim, olha, a pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas que tem dentro do seu coração. Mas a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca, ela sempre haverá de falar daquilo que o nosso coração está cheio. O seu coração nesse momento precisa se encher de Deus. O seu coração nesse momento precisa se encher daquele que pode fazer tudo por você. Quando nós falamos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem vai te dar força, quem vai trazer força para você, é justamente este Deus que tem a capacidade de trabalhar na sua vida. E quando nós estamos aqui, você veja bem, eu coloquei para você que nós estamos trazendo um podcast, que nós estamos trazendo também ali um blog, e nós agora nesse momento passamos a transmitir vídeos. Isso também é um trabalhar que Deus precisou estar fazendo dentro de mim, e que eu reconheço quanto eu preciso da mão dele agindo a cada dia na minha vida. Eu preciso que ele encha o meu depósito de coisas boas, porque a partir do momento que eu tiver dentro de mim coisas boas, eu tenho certeza que desse depósito não sairá coisa ruim. Eu tenho certeza que desse depósito, a partir do momento que dentro de mim estiver cheio de Cristo, cheio de Deus, eu não tenho dúvida que coisas boas também sairá sempre de dentro de mim. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando eu falo sobre esta riqueza da palavra, quando eu falo desse habitar dentro de mim, eu falo de algo que precisa cada dia ser construído justamente porque a partir do momento que este habitar, a partir do momento que eu estiver cheio desta palavra, eu não tenho dúvida que esse depósito ele começa a se encher e automaticamente as minhas palavras, a minha voz, aquilo que eu pronuncio passa a ser diferente dia após dia. O que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca?
Se você tem buscado força em si mesmo para vencer essas palavras, para vencer de certa forma, isso pode acontecer de você nunca conseguir vencê-las. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos deste Deus que tem a capacidade e o poder de ajudar-nos em todas as áreas da nossa vida. Em Salmos 14, versículo 3, o salmista, um homem que foi segundo o coração de Deus, ele diz o seguinte: olha, põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Eu estou falando de um homem que a Bíblia reconhece como um homem segundo o coração de Deus, que teve a capacidade de olhar para ele e entender que em momentos da sua vida ele não estava falando coisas que agradavam a Deus, e por isso ele diz: por favor, Senhor, eu te peço, coloca na minha boca uma porta, uma chave que tranca, para que eu possa vigiar os meus lábios e não sair dele coisas que muitas das vezes não te agrada. Põe guarda na minha boca e vigia os meus lábios. E eu te pergunto nesse momento se essa não deve ser, de certa forma, a oração que devemos fazer. Porque você precisa entender que aquilo que você fala tem muito poder. Que as palavras que saem da sua boca, ela pode ter total certeza que fará total diferença na sua vida. E muitas das vezes a herança que você pede, as bênçãos que você pede, os milagres que você pede em Deus, você não os recebe porque a tua boca tem sido o maior impeditivo, o maior trave, a maior barreira que possa existir entre você e o próprio Deus. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Eu gostaria de nesse momento ter uma palavra de oração, nesse momento aqui que nós tiramos para tomar esse café, para estar aqui diante de Deus. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra com pessoas que precisam ouvir. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam ouvir. Siga o nosso YouTube, o nosso Instagram. Clique aí para seguir, para compartilhar, para curtir, porque a partir do momento que você faz isso, essa palavra ela vai sendo ministrada para várias e várias outras pessoas, e com toda certeza você passa a ser também um instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, e como precisamos que o Senhor nos ensine tantas coisas. Como precisamos, ó Deus, aprender a cada dia desse Deus que tem tanto para nos falar, que tem tanto para nos mostrar, que tem uma herança que nos espera, mas que muitas das vezes nós clamamos por ela, nós clamamos pelo Teu poder, nós clamamos, ó Deus, pela Tua prosperidade, nós clamamos pela Tua bênção, nós clamamos pelo Teu milagre, e muitas das vezes não o recebemos. Não recebemos porque não entendemos o que precisa ser removido de nós. Porque não entendemos, ó Deus, o quanto nós precisamos ser cheios daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não somos mais meninos, somos homens e mulheres crescidos, adolescentes, jovens, homens e mulheres que já têm total conhecimento da onde põe os seus pés, da onde põe a sua mão, da onde põe os seus olhos, da onde põe os seus ouvidos. Então que possamos, ó Deus, abrir a cada dia o nosso coração para o Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para cada dia ouvir e meditar na Sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom Adonai, a graça e a paz à sua vida, e até o próximo café que nós estaremos aqui trazendo para você palavras que eu tenho certeza que vai mudar e transformar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.